Louvado seja o nome do nosso Deus, que prazer estar aqui para compartilhar com você mais uma palavra preciosa de Deus. E aqui você aprende as Sagradas Escrituras, aleluia. Então, se você não se inscreveu no meu canal, eu convido você, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E compartilhe os vídeos para a glória do nosso Deus. A mensagem de hoje é como andar sobre as águas. Quando se fala em águas, não estou falando propriamente algo literal, caminhar sobre as águas. Isso é possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Mas estou falando aqui no sentido, quando águas, aqui no texto que eu vou ler, para mim, para você, está falando a respeito do problema, de uma situação adversa, de uma dificuldade. Então, como caminhar sobre os problemas, como caminhar sobre as dificuldades, como caminhar sobre as situações adversas da vida. Então, é sobre isso que eu estarei conversando com você nesse exato momento. E o texto que eu quero usar está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo aí e seja edificado neste momento para a glória do nosso Deus. Permaneça até o final do vídeo, ok? Mateus 14, verso 22 em diante diz-nos assim: Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu no monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre as 3 da madrugada e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre as águas, sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, o que eles fizeram? Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então Jesus ordenou para os seus discípulos: passem para o outro lado. E Jesus então iria despedir a multidão. Jesus, quando despediu a multidão, foi orar, foi buscar a presença de Deus. Se demorou, já estava à noite, já estava à tarde, e a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar. Havia um vento contrário. Jesus foi ter com eles caminhando por sobre o mar. Ali, entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã, estava escuro. Quando os discípulos observam aquilo, observam o quê? Jesus caminhando sobre as águas sem saber que era Jesus, eles ficaram assustados. E a Bíblia diz, eles gritaram: é um fantasma! Eles gritaram de medo. Por quê? Porque Jesus não tomou um outro barco para ir ter com eles. Jesus não foi ter com eles em outro barco. Jesus foi caminhando sobre as águas. Algo tremendo, não é verdade? Então,
talvez nunca passou na cabeça deles que Jesus iria ter com eles caminhando sobre as águas. Então, quando eles veem Jesus ali, entendo eu, nos escuros, eles gritaram com medo: é um fantasma. Aí Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro responde no verso 28, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tremendo isso, hein? Tremendo isso! Ele disse ao Senhor, manda eu ter com o Senhor sobre as águas. Assim como o Senhor está caminhando sobre as águas, eu também quero caminhar sobre as águas. E Jesus disse, vem. E a Bíblia diz então, no verso 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! Então fica aqui este ponto importante. Como é que Pedro conseguiu caminhar sobre as águas? Havia ali vento forte, havia ali uma agitação das águas devido ao vento. Como é que Pedro conseguiu caminhar sobre as águas? Como você pode caminhar sobre as águas? Como eu disse no começo desse vídeo, águas aqui simboliza problema, dificuldade, alguma adversidade. Como o cristão consegue caminhar sobre as águas? Como o cristão pode ou consegue triunfar sobre os problemas? Porque muita gente, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma adversidade, acaba esmorecendo, acaba se entregando, acaba se abatendo, acaba se entristecendo. Mas como é possível para um cristão vencer os problemas, as dificuldades, as adversidades? A resposta está aqui no começo do verso 29. E disse ele, disse quem? Jesus, vem. Então, um segredo, meu irmão, minha irmã, para vencermos as situações adversas da vida é ficar firmados na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que deu sustento a Pedro ali sobre as águas não foi que havia algumas madeiras fincadas ali no fundo ali do mar para que ele pudesse pisar. Não havia alguma coisa natural embaixo dos pés de Pedro que mantinha ele ali sobre as águas, não. Foi quando Jesus falou para ele, vem, a palavra de Deus, o poder de Deus sustentou Pedro ali sobre as águas. Então o segredo é este, é você, é eu, é nós ficarmos firmados na palavra de Jesus. Firmados na palavra de Jesus, nós vencemos toda e qualquer adversidade. Firmados na palavra de Jesus, nós vencemos toda e qualquer situação adversa. Aleluia! Você precisa ficar firmado na palavra. Você não pode olhar para as circunstâncias. Você não pode estar focado nos problemas. Você não pode dar atenção para as situações adversas. Você tem que focar, prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra fala ao teu coração, você deve se apegar pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé.
O justo não vive por vista, não vive por sentimento, por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente. O justo vive pela fé na palavra do nosso Deus. Mas muitos começam bem, muitos começam acreditando, muitos ali ficam fervorosos, mas de repente a fé esmurece, de repente a pessoa olha ao redor, de repente a pessoa foca na circunstância, então ali ela esmurece, ela se entristece, ela se abate. Não, o justo precisa viver pela fé. A Bíblia nos fala que quando Pedro fez ali aquela proeza, né, de caminhar sobre as águas, a Bíblia nos dá um alerta no verso 30. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E no verso 31 diz: imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então entraram no barco e o vento cessou. Então ele observou o vento forte e começou a afundar. Ele tirou os seus olhos de Jesus, ele tirou o seu foco de Jesus, ele olhou as circunstâncias, ele observou o vento forte e ele duvidou e começou a afundar. Por que muitos filhos de Deus começam a afundar na vida? Por que muitos filhos de Deus começam a se abaterem na vida, a se entristecerem na vida? Porque olham ao redor, olham as circunstâncias, olham os problemas, olham as dificuldades e tiram os seus olhos da palavra do nosso Deus. Então o segredo é focar na palavra, focar naquilo que Deus tem iluminado você, aquilo que Deus tem falado a você. Este é o segredo. Jesus falou para ele: vem. E quando Jesus falou para ele: vem, o poder de Deus entrou em ação. E quando Pedro desce, Pedro já não afunda de cara. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Então fica esta palavra ao teu coração: caminhe sobre as águas. Triunfe sobre os problemas, triunfe sobre as dificuldades, como pastor, firmados na palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é digna de toda a aceitação, certo? Deixe o seu like, se não inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com amigos. Ajude a semear a palavra e abençoe vidas. Talvez tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Então, seja um agente de Deus, seja um evangelista, compartilhem com pessoas, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.